Oi pessoal, a paz do Senhor. Estamos começando o primeiro episódio deste novo projeto que é da Rede de Jovens, o podcast Transmissão 187, onde a nossa missão é trazer até você o testemunho, aquilo que Deus faz na vida do nosso povo, que também é o povo de Deus. E, como não poderia deixar de ser, o nosso primeiro convidado aqui é o nosso pastor Davi, o pastor da nossa área, que está à frente desse projeto, que é a congregação, a Área 187. E ele vem contar aqui pra gente um pouco do testemunho, aquilo que Deus fez na vida dele logo após se converter, como que foi esse processo da conversão e também o antes e como estamos agora. E seja bem-vindo, pastor. Obrigado, prazer estar aqui. É um prazer ter o senhor conosco, é também uma honra. E antes da gente começar, né, uma breve introdução. O senhor é de Itapiranga. Sim. Tem 7 irmãos, é isso? Sim. O senhor é o mais velho, do meio? Não, eu sou o antepenúltimo. O antepenúltimo, quase o mais novo. E eu sei que o senhor perdeu o pai muito jovem. Sim. Né? A minha primeira pergunta vem daí. Como que foi a sua infância depois de ter perdido seu pai? Com certeza ele era o provedor principal da família, né? Como que foi essa caminhada no início? Foi muito difícil, né? Nós perdemos o pai, eu tinha 5 anos de idade, né? Uhum. Lembro até hoje. E foi muito difícil porque minha mãe ficou viúva, mãe de 8 filhos, né? Sim. Muito nova também. E nós ficamos sem renda, né? Sem nenhuma provisão. E minha mãe teve que trabalhar muito, né? Para poder cuidar da casa e sustentar, né? Sim. Nossa família toda. Então foi uma infância muito difícil. Ficamos muito entre irmãos, né? Minha mãe tinha que sair para trabalhar, para fazer negócios, né? E aí nós ficávamos mais entre nós irmãos mesmo, né? Sim. E os mais velhos cuidavam dos mais novos. Sim, sim. E aí nós fomos sobrevivendo desse jeito aí. Imagino. E agora, né, olhando para trás, depois de já ter se convertido, o senhor vê assim o cuidado de Deus na sua vida desde antes mesmo de conhecê-lo? Sim, porque em casa, mesmo não sendo evangélicos, né, a nossa mãe ela sempre falava de Deus para a gente, Uhum. Ensinava algumas coisas da Bíblia, né, e ensinou a gente orar o Pai Nosso, né, quando criança. E é como se fosse uma semente, fosse semeando em nosso coração, né? E ensinava muita coisa, muitas histórias da Bíblia para a gente. E a gente foi se aproximando mais um pouco assim do Evangelho, né? E chegou um dia então que aquela semente germinou, né, em nosso coração. Sim. E falando nisso, né, como que foi para o senhor ir até a igreja? Como que foi que o senhor conheceu mesmo, resolveu aceitar Jesus? Olha, na verdade, a gente cresceu numa juventude muito distante da igreja, né? A gente não tinha hábito, costume de ir à igreja. E esporadicamente, uma vez ou outra, nossa mãe nos levava, assim, mas sem nenhum compromisso. E então a gente, na adolescência, vinha para a cidade, gostava muito de arraial, né, que tinha nas igrejas, né? A sédia. Isso. Então, chegou um dia que eu sofri um acidente, né, no arraial. Sofri um acidente, um carro me atropelou, né, e machucou minha perna direita. Nossa. E aí, nessa época, eu tive que me internar numa clínica, né? Isso aconteceu lá em Itacoatiara, me lembro como hoje. E aí, lá na clínica, internada, ainda muito jovem, muito novo ainda, eu comecei a ler um Novo Testamento que tinha lá na clínica, né? Na cabeceira da cama tinha um Novo Testamento, aquele capa cinza, né? Dos Gideões Internacionais. Sim. E naquela época não tinha celular, não tinha nada para entreter, né? Era só o que tinha para ler. Era só o que tinha lá para ler, a Bíblia, eu comecei a ler. Uhum. E quanto mais eu lia, aquela palavra, ela também foi entrando no meu coração, né? E aquilo foi mudando a minha mente, minha forma de pensar a vida, né? E outras coisas que foi futuramente me levando, né? A eu tomar uma decisão mais séria, mais no futuro, né? Entendi. Então a gente pode ver assim que realmente, né, a palavra que
que nos muda, que transforma a nossa mente, né? Que faz a gente se reconhecer como pessoas que necessitam de Deus, não é mesmo? Sim, sim, porque com a palavra ela vai te mostrando, né, o caminho da verdade. Sim. Né? Vai falando no teu coração, mesmo adolescente, jovem, Deus já vai trabalhando na sua vida, né? E então aquilo ficou semeado, mas aí não significa que eu segui, né? Logo depois disso aí. Não, ainda passou um tempo que eu recebi influência, né? Na verdade foi meu irmão que começou a frequentar uma igreja evangélica. Uhum. E ele me convidava para ir, né? E eu comecei a acompanhar ele, mas sem nenhum compromisso mesmo, né? Eu ia só por ir. Sim, eu não tinha aquele desejo, aquela vontade assim de conhecer Deus, mas eu ia, né? Mesmo sem saber, eu acredito que Deus já estava me levando para aquele caminho para lá na frente, no futuro, eu pudesse ter um encontro com Ele. Entendi. E como que foi esse encontro, esse momento que marcou realmente, dividiu o antigo Davi com o novo Davi? Pois é, né? O meu testemunho, eu nunca vi um outro igual, né? Eu já ouvi muitos testemunhos, assim, bem dramáticos, né? Muito bonito, mas o meu foi... Eu não gosto de contar porque eu tenho vergonha. Porque foi assim, né? Eu mesmo frequentando a igreja, eu não deixei de fazer tudo o que eu queria. Uhum. Né? E aquilo passou quase uns 2 anos, eu frequentando a igreja. Eu cheguei até a cantar no grupo de mocidade que existia na época, né? Sim. Mas eu não tinha nenhum compromisso ainda com Deus. Não tomou uma decisão firme. Não tinha tomado uma decisão, ou seja, não me sentia convertido. Uhum. Né? Na verdade, um engano também que existe na vida de muita gente, né? Porque quando as pessoas falam assim, olha, você tem que aceitar Jesus, eu dizia, mas eu já aceitei, né? Desde criança, desde quando eu me entendi. Só porque eu conheço. Então achei que não era necessário eu tomar aquela decisão que eu já tinha tomado, né? Uhum. Mas a minha vida não mudava, era sempre a mesma, né? Então eu Sim. acredito que era um engano que eu tinha, e muita gente até hoje, né? Você vai falar de Jesus, né? Eu conheço Jesus, eu já aceito vou na Jesus. igreja de vez em quando. Não preciso ir lá na frente, não preciso tomar decisão. E as pessoas vão se enganando, mas a vida dele não muda, né? E assim aconteceu comigo. É verdade. Né? A minha vida não mudava. Eu saía da igreja, me lembro que logo na outra esquina já tinha uma balada, né? Eu já ficava lá mesmo. Né? Ai, ai. Aí eu vi os irmãos passavam por mim e me olhavam lá, e eu dizia, não estou fazendo nada, só estou vendo, né? Só estou olhando aqui, né? Só estou aqui nesse ambiente. Esse ambiente aqui eu não estou fazendo nada, só estou olhando. E aquilo era um engano, né? Que na verdade eu não tinha nada de Deus na minha vida ainda, né? Uhum. Mais ou menos assim. E o que concretizou mesmo quando eu tive uma experiência, né? Muito pessoal, assim, Deus falou comigo muito forte, né? E é um testemunho, assim, que já foi para o lado bem dramático, né? Bem dramático. E eu vou falar porque tem muita gente que quer saber, né? Obviamente. Mas foi assim, eu conheci uma pessoa, na verdade era um amigo meu, eu conheço até hoje essa pessoa, e um dia eu fui visitá-lo, né? E nós conversando da nossa vida, um pouco da infância dele também, da juventude, ele me contou uma história que aconteceu na vida dele, né? Ele disse que ele, quando era jovem, ele tinha desejo assim de ser bem-sucedido na vida, né? De ganhar muito dinheiro, né? De, por exemplo, crescer, se tornar uma pessoa bem-sucedida. Foi o que ele me disse, né? Sim. E nas condições que ele tinha, ele não viu nenhuma possibilidade disso acontecer, né? Ele era de família pobre, muito humilde, ele não tinha estudado, né? Uhum. E então ele decidiu, por influência já de outros amigos, de fazer um pacto com o diabo, né? Para o diabo abençoar ele, né? E foi terrível. O diabo abençoar. Abençoar, como é que o diabo vai abençoar alguém, né? As pessoas pensam assim, né? Mas era assim, para o diabo dar muita riqueza para ele, para ele ser bem sucedido. E ele, no seu coração, ele marcou até o dia onde ele ia, né? O local e tudo. E eu ouvindo a conversa, né? Uhum.
E quando chegou no dia que ele havia marcado, ele foi. Era aproximadamente aquele horário, sempre macabro, né? Meia-noite, meia-noite e tal. Aí disse que ele foi, saiu sozinho, né? E foi, era num lugar, assim, num campo de mata, né? E ele foi para lá. E quando chegou um determinado momento, ele começou a ver uma ventania, tipo assim, um temporal, né? Começou a fechar o tempo, aquele vento batia na copa das árvores, assim. E ele começou a se assustar com aquilo e deu medo nele. Ele não terminou o pacto. Não. E aí ele ficou com medo e correu, fugiu. Né? E quando ele me contava aquilo, Deus falava no meu coração. Né? Como que ele dizia que aquilo tudo era real, era muito real, né? Que o reino de Deus é real, que o reino das trevas é real também, né? As pessoas fazem as suas escolhas, né? Mas o que balançou mesmo a minha estrutura foi uma pergunta que eu creio que era o Espírito Santo falou para mim, né? Ele disse assim, perguntou assim: me responde aí, qual é a diferença de uma pessoa que morre afogada, assim mesmo, numa bacia com água, para um que morre afogado num grande oceano? Pergunta aleatória, né? E eu, então, na minha conclusão, eu disse: nenhuma. Os dois morreram, os dois estão mortos, né? Não fez diferença nenhuma a pessoa morrer num grande oceano e não morrer num acidente numa pequena bacia com água. E aí vem a segunda pergunta. Assim também é a pessoa que morre sem Jesus. Não faz diferença se ele fez um compacto com o diabo ou ele negou o convite de Jesus. Ambos vão para o mesmo lugar. E aquilo foi a chave que virou no meu coração. Foi de encontro à sua realidade. Foi de encontro à minha realidade. E não vale a pena só ser uma pessoa religiosa, né? Dizer assim: não, eu leio minha Bíblia, que eu não preciso estar numa igreja para servir a Deus, né? Eu não preciso ser fanático, né? Como as pessoas dizem. Se a pessoa recusar o convite de Jesus, não tem salvação para ele também. Ele vai para o mesmo lugar daquele que foi o pior indivíduo que já existiu na Terra. Não existe meio termo, né? Então, eu volto a dizer, isso é um grande engano, que o inimigo ainda trabalha na mente e no coração de muita gente, né? Aí eu me lembro uma palavra que eu ouvi do pastor, né? Inclusive ele é muito conhecido na rede social. Ele disse que a coisa mais difícil não é, por exemplo, você tomar uma decisão para seguir a Deus. O mais difícil é recusar o convite de Jesus, né? Porque a salvação é oferecida a todos, né? Então, aquele que recusa o convite de Jesus, esse realmente é negar, né? O presente e a oferta, o sacrifício, né? Toda a graça, exatamente, o sacrifício que Jesus fez, né? Então, concluindo aí essa parte aí, aquilo me levou a eu pensar, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Entendi. Né? Eu não posso viver como eu estou vivendo, ser uma pessoa somente religiosa, ser uma pessoa que frequenta a igreja. Eu preciso tomar uma decisão de servi-lo definitivamente e descobrir o meu propósito, né? Diante de Deus, diante das pessoas e da minha própria vida. Foi mais ou menos assim. Isso, na verdade, é bem forte, né? É muito forte. A gente vive muito isso hoje em dia, né? As pessoas que elas estão na igreja e acham que não precisam mudar nada dentro das suas vidas e acham que estão vivendo dentro do propósito de Deus, né? E a gente vê que, na verdade, Deus ele veio trazer uma vida nova pra gente, né? Sim. Não adianta de nada a gente tomar uma decisão e não mudar nada na nossa vida, né? Exatamente. Essa decisão eu sempre falo, né? Eu acho que vocês até já ouviram falar,
A minha decisão, ela foi uma decisão muito forte, porque assim, tudo que eu faço, eu procuro fazer com intensidade, né? Eu não sei fazer meia boca, assim, fingir que faço e não faço, né? Eu faço com intensidade. Então, inclusive, essa minha decisão de servir a Deus, ela foi uma decisão tomada com muita intensidade. A mais intensa da vida. Exatamente. Eu disse, não, eu não quero apenas ser uma pessoa religiosa, eu não quero ser apenas um crente comum, eu quero mergulhar, né? Eu quero experimentar, eu quero saber o que Deus tem para mim, né? Eu quero dar o meu melhor, né? E aquilo me levou a eu querer ser o melhor crente, o melhor servo, né? Eu queria ser aquela pessoa que, como eu tive um lema na minha juventude, eu queria ser o padrão dos fiéis, né? Parece assim uma atitude até um pouco meio presunçosa, mas era uma atitude louvável, porque eu queria essa transformação, né, na minha vida. Então, eu busquei isso na minha vida, né? Essa transformação. Eu queria que mudasse tudo em mim. E realmente Deus mudou, porque até algumas... Talvez hoje alguém diga assim, não é necessário, né? A minha esposa perguntou um dia desse, olhando uma foto minha, e eu tinha uma blusa, uma camisa, né, que era muito bonita, muito cara, na época eu usava, eu comprei, e eu deixei de usar aquela blusa, muito simples. Talvez hoje eu não deixasse de usar, mas eu olhava e via assim, poxa, será que isso convém com o homem de Deus, né? Eu queria ser um homem de Deus, né? Eu tinha 17 anos, eu queria ser um homem de Deus, eu queria ser reconhecido como homem de Deus. Então isso me levou a eu ter uma mudança, transformação muito radical na minha vida na época. E Deus me encheu do Espírito Santo. Isso foi lindo, né? Glória a Deus. Aliás, outra parte eu gostaria de compartilhar também, como foi, né? Se o senhor quiser já começar por isso, porque a minha próxima pergunta seria que a gente sabe, né, que pouco tempo depois de convertido, assim, de verdade, né, o senhor foi chamado para abrir e também tomar conta de uma congregação, né, em uma outra comunidade. Foi. E isso, o senhor foi batizado antes ou depois? Esse encontro real com o Espírito Santo, ser cheio, foi quando? Exatamente, foi. Porque assim, quando eu tomei essa decisão eu não tomei na igreja, né? Sim. Eu tomei na minha vida, eu tomei no caminho de volta para casa, num certo dia, quando eu voltei desse lugar, dessa conversa que eu tive, né? Eu fui impactado ali por essa experiência desse rapaz, né? E eu voltando para casa, eu já fui com aquela decisão no meu coração, né? Eu disse, olha, a partir de hoje, eu quero uma decisão na minha vida ao lado de Cristo, né? Mas eu ainda passei alguns dias em casa, né? Eu passei alguns dias, até que um dia, já depois de uma semana, eu fui à igreja, né? E estava vendo um evento. Eu gostaria até de citar aqui esse dia tão maravilhoso. Foi o pastor que estava pregando, o pastor Cisino Bernardino, né? Para quem não sabe, o pastor Cisino Bernardino, ele foi o presidente dos Gideões, missionário da última hora, né? Que tem lá em Camboriú. E ele estava aqui no Amazonas, na época, na igreja lá em Taquatiara. Ele já dorme com o Senhor, né? O pastor Cisino. E o pastor da igreja também lá era o pastor que também já dorme no Senhor, o pastor Raimundo Nonato Braga, né? E eu me lembro que eu estava nesse culto, a igreja tinha muita gente, não tinha mais lugar para sentar, eu fiquei na porta, né? Fiquei na porta em pé ali, ouvindo a pregação, e Deus derramou assim uma graça, um poder tão grande naquela igreja, que eu fui tomado assim quase numa visão, né? Assim, quando ele pregava, tudo que ele pregava é como se eu estivesse vendo. Eu estivesse numa visão assim, uma experiência, né? E aí chegou aquele momento crucial que acontece na igreja, né? Foi na hora do convite, né? Quando ele disse assim, olha, você que quer tomar uma decisão ao lado de Cristo, você quer entregar o seu coração para Cristo, hoje é o dia, eu quero orar por você, vem aqui na frente, né? Quando eu disse assim, eu vou lá na frente, mais uma vez que acontece, eu creio, na vida de muita gente. O inimigo ainda tentou me impedir. Eu dentro da igreja, eu ouvi uma voz de alguém que dizia assim, você não precisa ir lá mais na frente. Você já tomou a tua decisão.
Você até trabalha aqui. Pois é, você já até está seguindo, você não precisa ir lá. Uhum. Mas eu disse assim, para aquela voz, mas eu vou assim mesmo. Não interessa se eu já tomei ou não, eu vou assim mesmo. E quando eu fui, aconteceu a minha libertação. Né? Porque ao andar no corredor da igreja, eu ouvia como se fosse correntes quebrando, literalmente. Né? Aquele barulho que tu ouve de corrente, de ferro batendo no outro, assim, né? Eu ouvia os meus ouvidos. Né? E eu presumia que aquilo eram correntes de prisões espirituais, né? Que existia na minha vida, que Deus foi libertando naquele dia, né? E quando eu cheguei no altar, eu já fui assim chorando, né? Um coração muito quebrantado. E quando eu dobrei o meu joelho ali no altar, chorando muito, eu fui tomado assim pela uma contrição, né? De choro muito profundo mesmo. E o Espírito Santo, ele me lembrou de algo que aconteceu bem mesmo na minha infância, né? Como eu te disse, quando a nossa mãe nos levava nas igrejas pentecostais, eu tinha 6, 7 anos de idade, né? Na época, porque para quem não sabe, eu me converti, eu tinha 16 anos, né? Sim. E aí eu ouvi as pessoas falarem línguas, né? Serem batizadas com o Espírito Santo, eu não entendia o que era aquilo, mas quando eu estava ali naquele altar, o Espírito Santo, ele me lembrou desses momentos, e ele falou para mim, olha, aquilo que tu não entendia, né, era o Espírito Santo agindo na vida das pessoas, e eu disse, Senhor, eu quero isso para mim então, e foi naquele momento, né, que quando eu disse isso para Deus, eu fui tomado pelo revestimento, né, por algo sobrenatural, eu chamo assim pelo um fenômeno, né? Sim. Sobrenatural da minha vida. E quando eu me deparei, eu estava falando já em línguas que eu não conhecia, né? Mistério com Deus, e sendo assim cheio de uma graça, de um poder, de uma energia, né? Tão forte na minha vida, que eu saí dali assim como se eu estivesse no outro mundo, né? Eu estivesse numa outra dimensão, né? E eu estava tanto cheio de Deus, que quando eu cheguei na minha casa nesse dia, eu comecei a pregar para meus irmãos, e sem perceber, eles começaram a chorar. Né? A minha mãe começou a chorar, meus irmãos começaram a chorar, só porque eu estava falando de Jesus de uma forma diferente. Né? Mas eu sabia que aquela era a unção que estava na minha vida, e Deus estava tocando nas pessoas, né? Então, aquilo foi uma experiência muito tremenda, né? A gente ser cheio da graça de Deus e a gente transbordar essa graça, né, que vai alcançar as outras pessoas, a nossa família principalmente. E aí, depois que o senhor tomou essa decisão, nesse dia, você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. 16 anos. Lembro, E aí, com quantos anos o senhor foi mandado para abrir uma congregação? Como eu disse, a transformação que Deus realizou na minha vida foi muito grande, né? Foi muito assim, radical. Da água para o vinho, muito radical mesmo. Sim. A ponto que as pessoas que me conheceram, me conheciam, elas ficaram impactadas, né? Assim, não me reconheciam mais. Você não é aquele da Eu não era mais aquela pessoa, exatamente. E as pessoas da igreja achavam que pela minha postura, minha conduta, eu já era crente há muito tempo. Alguns achavam até que eu já tinha nascido no Evangelho. Né? Porque Deus me levou a uma maturidade muito grande, muito rápida. Depois da minha conversão, para mim sair para um campo missionário, para mim cuidar de uma obra, de uma comunidade, eu tinha só 8 meses de fé. 8 meses, né? Deus tinha muita pressa na minha vida, né? de agir. E depois de 8 meses, já com 17 anos, já quase aos 18 anos, que foi, eu faço ano em fevereiro, me converti em maio, né? Eu completei 17, e daí eu já fui, depois de 8 meses, para um campo missionário, então foi muito rápido mesmo, né? Cuidar de um trabalho ali, foi assim, tremendo mesmo essa experiência. E como que foi essa experiência de sendo tão jovem, tendo que construir uma igreja, construir também nas pessoas o desejo de estar ali congregando,
de ter um lugar para servir a Deus. Eu imagino que tenha acontecido muitos milagres, assim, no sentido de muitas pessoas se rendendo ao Senhor, ou talvez não, mas talvez um milagre maior seja o aumento da nossa fé, né, das pessoas. Como que foi esse momento, assim, dessa experiência do Senhor ali, naquela nova congregação? Olha, hoje eu percebo, o que as pessoas falavam, né? Uhum. Que eu conseguia transmitir uma paixão muito forte, né? Na minha própria vida, como um jovem ainda, né? Muito novo. E eu falava de Jesus para as pessoas com uma paixão que as pessoas, assim, elas eram atraídas a Deus, né? Sim. Por esse sentimento de amor, de paixão que eu tinha por Ele. E as pessoas admiravam, né? Isso. E elas então iam me ouvir, né? Eu marcava os cultos, né? As reuniões, e à noite mesmo, depois de um dia de trabalho, né? No interior, que é exaustivo, né? Na roça ali, no mato, e as pessoas ainda tinham força de tomar um banho, de ir para a igreja à noite, né? E me ouvir pregar, né? Porque elas iam ouvir aquele pequeno missionário, né? Apaixonado por Jesus, né? Pregar uma paixão tão grande que elas gostavam de ouvir. E Jesus realmente fazia muitos milagres, né, de transformação de vidas. Deus falava com muitas pessoas, né? E mesmo sofrendo já alguns ataques, né, ali naquele lugar, mas Deus me guardou, me protegeu naquele lugar e preparou uma pessoa depois para me substituir, né? Mas aconteceram muitas coisas lindas ali, maravilhosas, assim, que a gente se emociona até de contar, né? Que Deus fez na vida das pessoas e de outros jovens ali, das crianças também, né? Então eu já tinha, assim, eu creio que um chamado, né? Um missionário para o ministério nessa época aí. Sim, eu creio também. E quanto tempo que o senhor ficou nessa missão? Olha, lá eu fiquei 3 meses, né? 3 meses. Mas foram assim 3 meses intensos, né? De evangelismo, de oração. E uma coisa que eu quero frisar também, que eu acho que é importante, né? Que eu estando ali, eu morava só, numa casa que me foi cedida lá pelo irmão, né? Que me acolheu lá para fazer esse trabalho. Então eu tinha muito tempo para orar a Deus, né? Então eu gastava muito tempo de oração. E aquilo foi assim uma coisa muito, muito forte no início do meu ministério, né? Um suporte de oração, mas também acompanhado da oração, eu comecei a fazer muitas amizades na comunidade, né? E as pessoas começaram a gostar de mim, né? Porque eu também procurava trabalhar. Eu lembro que, mesmo com 17 anos, eu acordava muito cedo, 5 horas da manhã, eu ia para o lago, né, pescar, né, pegar peixe para trazer, porque morando naquela casa eu não queria ser pesado aquela família, né? Então eu ia pegar peixe, eu trabalhava com aquela pessoa, né, para ajudar ele nos afazeres dele, que ele tinha no trabalho dele. Então eu queria sempre ser uma bênção onde eu ia. Sim. Eu não queria ser um peso, eu não queria ser um incômodo para ninguém, né? Eu procurava ser uma bênção e as pessoas gostavam por isso, né? Eu sempre estava sendo uma bênção para elas, né? No trabalho, na igreja, em tudo que eu fazia, né? Eu procurava dar o meu melhor e as pessoas gostavam muito por isso. Isso é parte do nosso testemunho, né? Exatamente. Que realmente atrai as pessoas. Exatamente. E depois disso, assim, quando que o senhor veio para Manaus? Então, eu tinha um sonho, né? Eu entreguei minha vida para Jesus e de repente Deus foi trabalhando um novo direcionamento na minha vida, né? E veio a oportunidade de vir para Manaus. Mas na verdade eu recebi um conselho, né? De pessoas que Deus usou na minha vida para me dar conselhos. Eu sempre digo, como eu não tive pai, né? Eu perdi muito cedo. Eu recebi poucos conselhos, né?
muito poucos mesmo. E aqueles que eu recebia, eu guardava muito para mim, né? E a minha vinda para Manaus, eu recebi 2 conselhos, né, de pessoas diferentes. Um é um amigo meu, que era o meu vizinho, e hoje não está mais com a gente, né? E o outro foi de um pastor que já é bem idoso, já é jubilado, né? Eu até trouxe ele aqui no Campus uma vez, né? E ele me deu um conselho, que ele viu em mim um potencial que eu podia estudar, que eu podia melhorar muito o meu conhecimento, para ser alguém que pudesse ser usado por Deus no futuro, né? Sim. E ele me aconselhou a vir para Manaus. E lá na igreja local, eu já fazia parte do ministério, eu já fazia algum trabalho local, né? E eu fiquei na dúvida de vir ou não vir, se eu estava na vontade de Deus, né? Já eu recebi outros conselhos de pessoas que não era bom vir para Manaus, eu era muito jovem, eu podia me perder aqui, né? Os encantamentos de uma cidade grande, né? Sim. Muito jovem do interior sofre isso, né? Mas eu fiquei naquela dúvida, e quando foi um dia, eu orando a Deus, no final de ano, eu fui receber a oração da igreja, naquele culto, me lembro até hoje, foi num culto de final de ano mesmo, dia 31 de dezembro, né? Na passagem de um ano para o outro, o pastor convidou quem quisesse lá na frente receber a oração, e eu fui, já crente, já participante do ministério, né? Sim. Já tinha voltado daquele campo missionário, Sim. e eu fui. E quando eu cheguei lá na frente, Deus falou comigo, Deus usou um irmão profeticamente para a minha vida, né? E falou comigo que eu não devia temer, que era Ele que estava me dando esse novo direcionamento da minha vida, né? Que Ele estava comigo e que eu não tinha que temer, que Ele estava ao meu lado, Ele estava nesse propósito, né? Então, depois daquele dia, eu nem me preocupei mais, né? Eu ouvi a voz de Deus dando e sinalizando, né? Aquela ideia, aquele novo caminho. Eu só fiz confiar, acreditar, e aí daí então as coisas começaram a se abrir, as portas se abriram, recebi um convite para vir para Manaus e vir, né? E cheguei aqui e já foi uma outra história aí da minha vida aqui em Manaus, né? Sim, e aí quando o senhor veio, né, eu sei que o senhor congregava no Templo Central, isso? Sim. E aí o senhor participava da rede de jovens lá, né, da mocidade. Sim, sim. E era o pregador dos cultos de rua. É certo isso? Então, é assim, né? A gente começou a frequentar a juventude, né? Uhum. E aquela história, onde Deus está, né? É inegável, né? Que a presença dele, né? Que essa pessoa, é como Jesus disse, né? Assim, você não pode esconder uma luz, né? É assim, ela tem que estar no velador. Verdade. Então, se Deus estava na minha vida, para onde eu ia, o que fazia, todo mundo via, né? Todo mundo enxergava. E frequentei ali a nossa igreja, cantava no coral de mocidade, né? Uhum. Constituí muitos amigos. E a igreja lá, local, a juventude tinha um trabalho de rua. A gente evangelizava, a gente fazia um trabalho de rua. Me lembro que era lá na Matriz, né? A gente se reunia ali, geralmente era na sexta-feira ou no sábado à noite, para fazer esse culto de rua. E aí o nosso irmão, que era líder da igreja, na hora da pregação, ele ficava olhando um para o outro, né, e dizia assim, quem que eu vou chamar? E aí ele via em mim... Os olhos dele encontravam o Senhor ali no meio. Eles achavam que eu tinha potencial para pregar, né, muito novo e também assim, inexperiente, mas eu era cheio do Espírito Santo, né, na época, cheio de Deus, eu falava autoridade, pregava autoridade, e aí então era eu que ia, né, pregar mesmo ali, e eu aproveitava então, me deixava e me permitia, né, ser usado por Deus, para a glória dele, né? Sim, e pregava ali também na rua, já muito cedo, né? No meu ministério. E falando nisso um pouco, né, como que era nesse tempo a convivência com a mocidade da igreja, como que era, porque eu imagino que seja diferente, né, de hoje, de como nós éramos, de como nós somos, porque hoje em dia, por exemplo, você não vê muito jovem na rua, né? A gente está fazendo esse trabalho agora, né, do APJ na Praça, mas, assim, da igreja mesmo, como rede de jovens, está envolvida, né, em uma atividade fora da igreja, hoje em dia isso não é mais comum, né? E como que era antes? Olha, é porque assim, na época,
não existia redes sociais, né? Não existia outros mecanismos de você poder evangelizar, né? Então, ou era a igreja, ou eram os folhetos que a gente entregava para as pessoas lerem, né? Ou então você ia fazer culto ao ar livre mesmo. Então a gente fazia o quê? Pegava a caixa de som e saía nas esquinas mesmo, né? Nas praças, ligava ali o microfone, levava um violão, né? E começava a fazer um culto, né? Para as pessoas poderem ouvir o evangelho, né? Porque a igreja, nem todo mundo vai à igreja, né? Então a igreja ia até eles, né? Então era um método que a gente tinha na época, instrumento para a gente poder alcançar os jovens e as pessoas mesmo, né? Então nós fizemos muito culto ao ar livre, né? E nós ganhamos muitas pessoas para Jesus, né? Muitos jovens, então, né? As pessoas se achegavam naquele momento também. Exatamente. Elas faziam aquela roda, né? E a gente convidava, e a gente cantava, a gente tocava e pregava no final, fazia o apelo, né? Então o poder de Deus assim, de transformação na vida das pessoas era muito grande. Elas vinham chorando mesmo, né? Glória a Deus. Elas vinham chorando aceitar Jesus, a gente colocava as mãos sobre elas, né? A gente orava, ministrava, e as pessoas eram libertas ali mesmo, né? E a gente fazia um contato e com certeza acompanhava, né? E ganhamos muitos outros jovens para Jesus na época, né? E eu fiquei sabendo que foi num desses cultos que o senhor conheceu a pessoa que hoje é a pastora Glaucia, que é a sua esposa. Como que foi, assim, esse encontro? Olha, falar disso, né? Até me arrepio aqui. Eita! Ai. Glória a Deus. Até tomar uma água aqui rapidinho. Então, nós congregávamos ali no Templo Central, né? Mas a gente não se conhecia. E aí, na verdade, assim, eu a via na igreja, né? Eu não sei se ela me via também, mas a gente não tinha contato, né? Assim, de se falar, né? De se conhecer mesmo. Sim. Assim. E aonde a gente teve o primeiro contato, que eu me lembro, na verdade, foi no retiro, né? A gente se conheceu e a partir dali, então, a gente começou a ter contato um com o outro, né? E aí, então, quando nós íamos fazer esses cultos, né? Ou alguma outra programação dos jovens, a gente já começava a se falar, né? Então, foi de lá, a gente se conheceu melhor e foi se relacionando, e depois que veio o nosso namoro, né? Veio o namoro. Glória a Deus, um casal muito abençoado. Né? E, assim, eu não vou falar muito sobre a sua família, porque a sua história, o seu testemunho é um pouco grande, assim, muitos anos, né? Para a glória de Deus. E aí, provavelmente, você vai ter que vir aqui uma segunda vez para a gente falar sobre família também. Sei. Filhos, paternidade, todas essas coisas. Então, hoje a gente vai focar no seu testemunho pessoal mesmo, com Deus. E aí, o senhor conheceu a pastora, morava aqui em Manaus, estudava. E como era a questão do sustento, a relação com o trabalho, como que acontecia isso? Muito difícil, né? Porque no começo, como eu vim do interior, né? E vocês contei aqui que eu fui para a comunidade, para o interior, eu não tive, assim, um estudo regular, né? Eu fui estudando um ano sim, um ano não, né? E eu fui assim com muita dificuldade, então eu não tive uma carreira assim de estudo para mim conseguir ter um bom emprego, né? Ter quem sabe fazer um concurso público, alguma coisa desse tipo, né? Então a minha área, eu me lembro que eu trabalhei um ano no distrito, né? No distrito industrial aqui de Manaus na época, mas a minha vida ela foi canalizada para comercial, né? Foi quando eu me senti mais em condições, né, de trabalho, né? E aí então eu enveredei pelo caminho do trabalho, começando a trabalhar como vendedor, né, em lojas aqui em Manaus, né? E trabalhei em áreas
de tintas, lojas de tintas, né? Depois materiais de construção. E por onde eu passei, eu aprendi muito no meu currículo profissional, né? E por último, um dos últimos empregos foi trabalhar numa loja agropecuária, né? Que eu já conhecia, que eu vim do interior. Cuidava de gado, né? E cuidava também de roça, fazia alguns serviços no interior. Então, eu conheci muitas coisas, até então eu não sabia, né? E esse foi meu último emprego, e tudo que eu aprendi por onde eu passei hoje, eu desenvolvi, né? E hoje assim eu consigo fazer e realizar muitas coisas que eu aprendi na minha trajetória de trabalho, né? Sim. Mais ou menos assim. E, assim, a gente sabe que o senhor tem uma empresa, né? Hoje o senhor, olha, gente, comercial aqui, Casa da Ração, tá bom? É a loja do nosso pastor Davi. E como que foi para o senhor montar essa empresa? Eu lembro que uma vez eu já ouvi uma parte desse testemunho, e acho que foi até pela pastora Gláucia, e que eu sei que o senhor, ele assim, foi a peça principal, né? O Senhor Deus, né? Foi assim, o sustento ali naquele momento. Como que foi para o senhor montar o seu próprio negócio? Olha, como você disse, né? O meu testemunho ele é muito longo, né? Então eu estou assim... Resumindo. Bem resumido, já percebeste, né? Sim. Mas assim, eu acredito que Deus ele leva a gente por caminhos, né? E Ele une pessoas para realizar sonhos, né? Então hoje eu vejo no meu casamento e todas as bênçãos que nós temos recebido de Deus, exatamente porque está fundamentada num propósito, né? Então, tudo que temos hoje, eu presumo que foi exatamente o que Deus idealizou, né? No meu relacionamento entre eu e minha esposa. Ela tinha um sonho e ela tinha promessas, né? E Deus me usou para fazer que muitas coisas se cumprissem na vida dela, assim como dela também se cumprisse na minha vida. Então, assim, como eu disse, depois do trabalho, do último emprego meu, que foi numa loja agropecuária, eu recebi um convite para trabalhar numa empresa, ser representante de uma empresa, né? E eu comecei então a trabalhar nessa empresa e eu fui muito bem sucedido, né? Na área comercial, na área de vendas, né? Aqui em Manaus. E eu fui tão bem sucedido que eu me tornei o melhor vendedor em alguns anos de todo o Brasil, né? Apesar de Manaus ser uma capital bem distante, né, do centro do país, São Paulo, né, Rio de Janeiro e outros estados, nós nos destacamos, né, na área comercial. Eu ganhei até uma premiação, né? Eu tenho em casa ainda um troféu de premiação. Eu ganhei como o melhor representante de todo o Brasil, né? Eu estive lá numa convenção da empresa. E foi interessante, uma outra experiência. Eu queria abrir um parênteses aqui. Pode abrir. E contar para as pessoas que nos assistem aí, né? Que quando eu fui receber esse prêmio lá em São Paulo, fui até em Campo do Jordão, né? Eu estava num hotel muito luxuoso, muito rico, né? Naquele município. E quando eu estava me preparando, já depois do almoço para receber essa premiação, eu estava no meu quarto me preparando e eu olho da janela do hotel lá pro pico, né? Quem conhece o Campo do Jordão é cheio de montanha, né? E quando eu olho para ali, me veio assim uma sensação no meu coração de choro, de quebrantamento no meu coração e de agradecer a Deus, né? Pelo aquele prêmio, Ele estava me abençoando, né? Aquela vitória, aquela conquista. Eu queria lembrar que esse prêmio também me deu o direito de ganhar uma viagem para a França, na época, né? O campeão nacional ia ter o direito de conhecer a empresa lá em Vannes, na França, né? Que a empresa é multinacional e a capital é lá na França. E eu agradecendo a Deus por aquele momento, e veio um momento de contrição no meu espírito, eu comecei a chorar, e daquela experiência foi muito forte,
que Deus entrou naquele lugar. Né? A presença do Senhor invadiu aquele apartamento, daquele hotel, e eu não sabia falar nada a não ser chorar. E Deus falou assim muito forte, né? Eu queria até compartilhar com as pessoas as palavras, né? Porque foi muito tocante na minha vida. Deus falou assim: jovem, mas Ele falou com aquela autoridade, Ele é peculiar, né? Eu sou o Senhor, né? Chegou, me arrepio-se, né? Uhum. Eu sou aquele que te tirei da beira dos barrancos e dos rios, essas palavras, e te trouxe a esse lugar, glória a Deus, né? E tu vais aqui receber um prêmio. Eu que estou te dando para demonstrar na tua vida que eu sou o teu Deus. Aleluia. Aquele que te tirou, né, da beira dos rios e dos igarapés, né? E eu vou te entregar. Recebe, porque é o símbolo e a marca que eu tenho na tua vida, né? E aí, meu irmão, foi só choro. Eu só acordei com meus colegas batendo na porta do apartamento. Eu não sei quanto tempo eu levei ali, naquele lugar, né? Assim, chorando e ao mesmo tempo quase desmaiado, né? Pela presença, sim, né? E eu só vi o barulho na minha porta. As pessoas batendo no apartamento, acharam que tinha acontecido alguma coisa comigo, né? E eu vi aquele barulho, eu acordei ali, meio assustado. E eles disseram assim: olha, estão chamando o teu nome, estão chamando o teu nome. E aí eu já estava pronto, né? Eu só fiz mesmo passar uma água no meu rosto, enxugar as lágrimas e corri lá para o auditório, né, do hotel, sim, onde a gente estava hospedado, e aí me levaram lá para receber aquele prêmio, né? E eu só fiz agradecer a Deus, né, e receber aquela bênção, e foi muito marcante na minha vida. Entendeu? Glória a Deus. E a gente vê assim, né, que quando a gente cuida das coisas do Senhor, né, o Senhor nunca parou de atuar na obra de Deus, o Senhor sempre estava presente, né, na obra da igreja, e a gente vê que o Senhor, Ele cuida dos seus, né. É por isso que os nossos testemunhos, eles verdadeiramente são impactantes, porque isso, a gente mostra para as outras pessoas o cuidado que Deus tem na nossa vida, né? Sim. Como Ele cuida daqueles que o servem. Sim. Né? E é muito impactante tudo isso. Te interrompendo aí, né? Olha uma coisa que eu acho importante falar aqui para todos, mas principalmente para os jovens, né? Eu tenho a minha carteira de trabalho hoje e ela está bem assim, ó. O meu primeiro emprego, ajudante de depósito. Né? Uhum. O meu primeiro emprego em Manaus, ele foi ajudante de um depósito. Era uma loja de tinta, sim, que eu trabalhei, né? Eu comecei trabalhando num depósito, né? E eu carregava aqueles latões de tinta, né? Que é pesado, né? De, sim, massa corrida. Quem trabalha sabe. E depois eu fui abençoado e fui promovido para ser vendedor, né? Então já foi uma grande progressão, né? Com certeza. Né? Então eu saí dali. Nossa, quando eu deixei de carregar aqueles latões de tinta, de massa, que eu peguei uma caneta. E na época eu não tinha computador, na época era um blocozinho de venda. De venda, né? E, nossa, eu tinha paz no meu coração, né? Graças a Deus. E com o passar do tempo, eu mudei de emprego, né? Comecei como vendedor também nessa outra empresa e depois eu fui promovido para ser o gerente da empresa, né? Então, depois de gerente, eu disse assim, bom, eu acho que eu já estou com o meu sonho realizado, né? Pelo menos eu dizia, eu não estou frustrado comercialmente, né? Porque eu comecei como ajudante de depósito, fui vendedor, me tornei gerente, então já estou realizado, né? Mas só que Deus tinha algo muito mais que isso, né? Que eu não ia parar por ali, né? Então eu acho importante falar isso, que foi aí que começou a minha empresa, né? Porque quando eu era o ajudante de depósito, me tornei um vendedor e cheguei à gerência, qual era o último passo que eu tinha que dar, né? Então eu achei que ali era o final, mas não era. Deus já tinha um projeto muito maior, né? Foi quando eu passei a ser dono do meu próprio negócio, né? Mas o que é interessante foi assim, que tinha um rapaz que inclusive ele era meu cliente, né? Sim. Ele era um cliente que eu tinha, ele montou uma empresa. Olha só como é que Deus faz, né? Ele
ele montou uma empresa, enfim, ele montou uma loja, estava tudo pronto a loja, né? Tudo pronta. E quando foi um dia, eu estava em casa, nós estávamos trabalhando, era de manhã, era umas 9h30 da manhã, e o Senhor falou no meu coração que eu ia receber uma ligação, né? Isso aqui é para crente, né? O crente adora ouvir isso, né? Então, olha só. Eu ia receber uma ligação, uma proposta, né? Então, e aí, quando eu estava ouvindo aquilo no meu coração, trabalhando normalmente, o telefone tocou em casa, era aquele convencional, né? Sim. Não existia o celular, estava chegando o celular, isso foi no ano 1997, né? 97. Muita gente não tinha nem nascido ainda. Então, aí o telefone tocou, a Glaucia estava perto de mim. Aí, quando o telefone tocou, eu disse para ela assim, ó, atende o telefone, é uma pessoa que está me ligando e ele vai me fazer uma proposta. Assim mesmo eu falei para ela, sem saber de nada. E a Glaucia, então, foi para lá, quando ele atendeu o telefone, né, e disse alô, ela me olhou. Quando ela me olhou, eu já sabia. É para mim. Que era para mim e que era aquela pessoa que estava me ligando. E quando ele disse assim, ó, ele vai te fazer uma proposta, ele disse assim, aceita. Né? E foi aí que começou. Aí o rapaz me ligou, eu atendi, ele disse, olha, vem aqui na minha empresa que eu tenho uma proposta para você. Aí, muito bem. Né? Eu peguei o carro e fui para lá. Quando cheguei lá, na empresa dele, ele me levou nessa outra empresa e disse assim, olha, eu quero te vender essa empresa. Eu disse assim, mas não tenho nem um centavo. Deus, como eu aceito agora. Exatamente. Eu disse, olha, mas eu não tenho nem um centavo, isso não interessa. Eu quero te vender. Eu disse, mas como? Sem nenhum centavo, sem nenhum centavo. Aí eu disse assim, bom, mas e aí? E aí não, tu vai me pagando depois. E olha, meu Deus, era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Crente. Era muito dinheiro. Eu, sinceramente, eu não tinha condições de comprar. É uma empresa montada, funcionando, com funcionário tudo, né? Mas era muito dinheiro. Por que era também muito dinheiro? Porque tudo que estava ali era superfaturado, né? E quando nós fomos fazer o inventário da empresa, tipo assim, a empresa, eu não sei nem quanto era o dólar, né? Para você ter uma ideia, né? Mas hoje, eu presumo que era mais ou menos como se fosse R$1 milhão. Hoje, né? Comparado à época. E eu lembro porque eu tinha uma picape. Hoje uma picape top, eu acho que ela vale uns 200 mil, né? Mais ou menos. Pois é, e a loja valia 5 picapes que eu tinha. 5, então é R$1 milhão. Quando eu vou arranjar R$1 milhão, não tinha dinheiro. Aí o que acontece? Aí eu fui fazer um inventário e eu vi que as mercadorias estavam tudo superfaturadas. Tipo assim, um produto que custava R$10, ele cobrava 20, né? O que custava 50 era 100. Sim. E aí chegou uma hora que eu quis levantar da mesa da negociação. Eu disse, não, eu estou sendo enganado, está muito superfaturado, eu não vou aceitar. E eu levantei, eu cheguei a levantar. Mas eu ouvi nitidamente o seguinte, uma voz veio, me lembrou aquela ligação. Alguém disse assim, senta aí e aceita. Né? Porque eu estava olhando nas minhas condições. Né? Naquele momento eu estava olhando ali nas minhas condições. Mas, na verdade, Deus queria que eu olhasse para Ele. Que Ele que estava me entregando aquilo e que Ele ia me ajudar a pagar aquela conta. Não era eu, era Ele. E quando eu deixei de olhar para mim e olhei para Ele, eu criei. Diante de todas as minhas experiências que eu já tinha passado com Deus, que aquilo não era nada para Ele. Né? E exatamente como foi. Aí eu sentei, mesmo contrariando assim, todo aquele superfaturamento, eu disse, não, eu aceito, está fechado. Eu fechei a conta, ele me passou a chave, né? E no outro dia eu amanheci. Nunca esqueço o dia que eu amanheci devendo R$1 milhão. R$1 milhão eu estava devendo. Né? E aí foi assim que começou a minha empresa, né? E eu estou lá hoje há 26 anos, né? Glória a Deus. Tem muita história pela frente aí.
E a gente olha assim essas histórias, né, dizer, Deus, como tu fazes, né? Como tu fazes, né? Porque a gente realmente é inacreditável. Eu acho que os testemunhos que realmente convencem são esses que dizem assim, olha, eu não fiz nada, porque por mim mesma Sim. eu não conseguiria fazer Sim. isso, né? É só Deus na minha vida. Abrindo um parêntese aqui, né? Vou contar uma partezinha do meu testemunho, que eu fico lembrando, quando foi para eu passar na faculdade, que eu tenho certeza que Deus, ele criou a quarta chamada para mim, entendeu? Porque ele queria me abençoar. Claro. E aí, porque nunca antes desse ano, daquele ano que eu passei na faculdade, nunca antes daquele ano tinha havido nem uma terceira, quanto mais uma quarta chamada. Eu sempre parava na segunda. E aí ele abençoou todas as pessoas antes de mim, antes da minha colocação, né, para que eu passasse. E eu não tenho a menor dúvida disso. Sim. Sabe, um dia eu estava conversando com o meu colega e eu falei assim, ele estava falando alguma coisa sobre Deus, assim, eu disse, olha, tu não fala essas coisas não, porque olha, que Deus te abençoou para que eu fosse abençoado. Né? Sim. Porque ele estava numa colocação antes de mim, a gente fez cursinho junto. Sim. E ele estava exatamente acima de mim. Tipo assim, eu não lembro qual era a minha posição, mas se eu era 20, ele era 19. E ele, quando a gente passou juntos, né, na quarta chamada, ele ficou assim, extremamente surpreso. Ele disse, meu Deus, a gente não estava mais nem olhando, porque nunca tinha existido isso. Quando apareceu a terceira, a gente já ficou surpreso. E tipo, não, isso aqui já acabou aqui agora. Uhum. E aí, quando saiu a quarta, assim, eu só pude realmente glorificar a Deus. Muito. Porque, por mim mesma, eu teria mais um ano estudando, né? Mas Deus disse, não, é agora, chegou. Sim. Né? É agora que eu quero te abençoar. E Ele abre porta. Sim. Ele abençoa, né? Ele usa as pessoas, Ele abençoa os nossos clientes para que eles possam abençoar a gente, né? E é assim que Deus, Ele cuida, né, da gente. Exatamente. Esse teu testemunho é exatamente a forma como Deus, né? Ele nunca tira de ninguém para dar para o outro. Ele abençoa mais um para que a bênção alcance o outro. Sempre assim como você disse. Por isso que transborda, né? Transborda, você é abençoado e o que transbordar vai atingir as outras pessoas, né? Exatamente. Então Deus, ele não seleciona, ele não faz acepção, né? Ele abençoa um para abençoar mais o outro lá na frente, né? É verdade, glória a Deus. E agora, né, falando um pouco assim de histórias mais atuais, porém não muito atuais, um pouco velhas, né? Fiquei sabendo por aí que o senhor já teve uma carreira política. Ah, sim. Tive, sim. Me conte como foi essa história. Então, veja bem como as coisas acontecem, né? A bênção, ela transbordou tanto na minha vida que essa empresa, ela cresceu, né? Ela se multiplicou. Eu tive, depois dessa loja, mais 2 lojas em Manaus, né? E essa loja, eu tive uma distribuidora também aqui, né? Uhum. E quando chegou um determinado tempo já, eu fiquei com muita dificuldade para tocar as empresas, né, e vender, né? Então eu passei as empresas para outras pessoas e fui criar gado aqui no interior do estado, né, lá no meu município. Para quem não sabe, eu sou de lá de Itapiranga, né? E aí eu fui criar gado de corte. Comprei lá umas terras, né, umas fazendas que tinha lá. E aí eu comecei a criar gado. E eu me tornei, talvez não foi o maior, o segundo maior criador de gado lá no meu município, né? E isso daí acabou que as pessoas começaram a enxergar, né? E aí eu ganhei visibilidade para quem saiu de lá, né? Um jovenzinho só com a bolsa, né? uma tiracola, uma mochila na costa, veio para a grande cidade e volta já como empresário, né? Fazendo esses investimentos lá e sendo um dos maiores criadores de gado lá, ganhei visibilidade no município, que é pequeno. Então eles acharam que eu era um bom administrador. E eles acharam então que eu poderia ser um bom prefeito, né? Para administrar a cidade lá, ao longo de todos esses anos, né? E eu tinha 34 anos, né? Um pouco empolgado com
com esse afã, né, da juventude, de autoafirmação, né, de reconhecimento. Não, eu posso tudo. E então, aí eu tenho uma família muito grande, tradicional lá também, né? Então eu recebi muitos convites, né? Tanto de amigos, de parentes, até de políticos de lá, né? E foi mais um desafio na minha vida. E eu acabei aceitando, né? Porque o que aconteceu no meu coração é de querer ajudar as pessoas de onde eu vim, né? Os meus conterrâneos, sim. Né? E então, assim, eu queria poder ajudá-los de alguma forma, principalmente os jovens, né? Porque eu fui um jovem lá. Mostrar que tem oportunidade. Eu não tive oportunidade, eu não tive nenhuma chance, né? Então eu queria administrar a cidade para levar oportunidades, né, para os jovens, e investimento e tal. Então foi isso que aconteceu na época. Eu acabei aceitando o convite, né? E aí eu concorri a um pleito lá, né, de candidata a prefeito lá do meu município, né? Mas eu presumo que não era exatamente aquilo que Deus tinha para mim, né? Apesar da intenção ser boa, sim. Mas Deus tinha algo talvez muito melhor. E na mente das pessoas elas não entendem isso, né? Porque como é que existe algo melhor do que ser um prefeito da tua terra, da tua cidade, né? Tipo as pessoas ser o dono, né? Aquilo ali parece que é o ápice de tudo, né? Mas não é, existe algo melhor como existiu na minha vida. E então, mas eu concorri, graças a Deus. Eu não fui muito envergonhado, porque eu não ganhei, mas eu fiquei em segundo lugar, né? Para mim não ficar por último. Eu fiquei em segundo, né? Mas aí também no ano seguinte, ou seja, na eleição seguinte, eu não quis mais, porque eu entendi que não era o meu propósito, né? E indiquei até um rapaz, um colega, um amigo, e ele acabou ganhando a eleição, né? E foi um fato inusitado, que a eleição foi vencida por 7 votos de diferença, né? Que isso nunca aconteceu lá. Né? E foi assim que aconteceu essa minha experiência. Olha, o testemunho de que se você acha que um voto não faz diferença, saiba que faz. É verdade. Isso mesmo. Então, agora, né, depois que a gente já falou sobre a sua carreira política e também a sua brevíssima carreira política e também sobre histórias de pais passadas, né? Vamos para agora a história atual a partir dessa igreja, né? Até onde eu sei, o senhor pode me corrigir se estiver errado, que o senhor foi ordenado pastor junto com a transferência para vir cuidar dessa área, certo ou não? Foi antes? Ordenado pastor, sim. Na verdade, assim, eu fui dirigente, né, muito tempo aqui da igreja de Manaus, né? Foram 15 anos mais ou menos, em várias igrejas aqui, né? E então, no ano que eu tinha decidido, né, que eu não ia mais estar em frente de igreja, né, que eu ia cuidar um pouco da minha vida, da minha família, né, dos meus negócios, foi aí que realmente veio o convite, né? Ou seja, quando eu me planejei, né, de uma forma diferente, que aí surgiu o convite, né, para o ministério. E então o detalhe do convite na época foi para o nosso querido saudoso pastor Botelho, né? Sim. Ele me ligou, né? Ele estava multiplicando a área, né? Essa igreja pertencia à área 30. Sim. E ele então estava orando, né? Para Deus levantar alguém que ele pudesse indicar, né? E ele me contou, na nossa conversa, diante de alguns irmãos que estavam lá, e também eu vi esse testemunho dele em algumas outras igrejas que ele pregou. Ele disse que ele ouviu audivelmente, né, o Espírito Santo falar para ele, né, que o novo pastor dessa área seria eu. Isso aí segundo as palavras dele, né? Sim. E então ele me ligou e me chamou para essa conversa, e aí falou para mim o que Deus tinha falado para ele, né? Qual era a intenção dele,
a multiplicação da área, que eu era a pessoa certa para ser o novo pastor dessa área. E aí eu pedi um prazo dele para mim conversar com a minha esposa, né? Minha família, orar. E ele disse não, que eu tinha que decidir na hora lá, ou sim ou não, né? Assim, de supetão mesmo, né? É aqui e agora, o jeito dele, né? Como ele era, muito engraçado e bem decidido, né? Você sabe. E aí eu disse assim, bom, pastor, se foi Deus que lhe falou, quem sou eu para dizer não para ele, né? E ele era o seu pastor na época? Era meu pastor, coordenador. Sim. Né? Do Núcleo 26, né? E então eu aceitei aquele convite e, segundo ele falou, que aquilo estava incomodando ele, né? O Espírito Santo estava incomodando, estava cobrando vai ele. Falar com Davi, resolve logo isso e tal, e aquilo ele já queria se livrar daquilo, né? Aí então ele mandou eu fazer uma carta, porque é o procedimento da igreja, né? A nossa igreja, fazer uma carta, e então eu fiz essa carta, preenchi um formulário, entreguei para ele, né? Aí ele levou e apresentou lá para a mesa diretora, lá para o procedimento normal da igreja, né? O meu nome, e aí foi aprovado, e depois eu recebi a ligação do dia da posse, né? Que eu ia ser consagrado lá no Canaã, sim. E depois eu voltaria para receber a posse aqui da igreja, né? Aqui da igreja do Campos Elíseos. Né? Do Campos Elíseos. Isso. E já era neste local? Eu acho que eu cheguei um pouco depois do senhor. Sim, era aqui mesmo, nesse mesmo local, mas era uma igreja menor. Isso eu lembro. Era uma casa que foi adaptada, né? Sim. E a gente fazia os cultos aqui, era uma congregação já, né? E pertencente à área 30, foi onde ele multiplicou e se tornou uma área, que é a área 187. Né? Sim. E como que foi assim, o início do trabalho com a área 187 já? Então, eu já congregava aqui, como te falei, morava aqui próximo, eu congregava aqui, mas de vez em quando eu saía para ir cuidar de outra igreja, né? Mas quando eu saía das igrejas, eu passava a congregar novamente aqui. Era mais perto de casa, meus filhos eram pequenos e facilitava para a nossa vida, né? E aí, então, quando eu vim para cá para assumir como pastor, era uma igreja pequena, e a gente começou aqui a fazer um trabalho, né? Assim, um trabalho com os irmãos que congregavam aqui, e aí então Deus foi abençoando, foi multiplicando, né? Vieram várias pessoas para cá, famílias inteiras vinham passar a congregar aqui, né? Que, aliás, era uma das promessas, né? Na época que eu cheguei aqui, e Deus usou pessoas que vieram ministrar aqui na igreja, que ele ia mandar muitas famílias para esse lugar, atrás de apacentamento, né? Sim. Ou seja, eram famílias que estavam à procura de um lugar para se congregar, para se alimentarem, né? E Deus então trouxe para esse lugar. Nós recebemos aqui na época muitas famílias, né? Sim. Que vieram com essa carência, né? De apacentamento. E foi isso que aconteceu. E aí a igreja, graças a Deus, cresceu, se multiplicou. E aí veio uma outra palavra de Deus, também profética, nessa igreja, que Deus ia largar as tendas, né, aqui nessa igreja, que ia aumentar, multiplicar esse lugar, né? E aí foi quando veio o projeto de expansão, né, dessa igreja, sim, que culminou no que nós estamos hoje aqui. Sim. Né? Para vocês, né, que não estavam na época da construção do templo, da reconstrução, né, da reforma do templo, foi um processo muito bonito, assim, a gente viu o agir de Deus na vida das pessoas, né, para abençoar a igreja, e eu me sinto muito feliz de já estar fazendo parte, né, da igreja nesse momento, apesar de ainda, assim, de ser entre adolescente, né, entre criança e adolescente, mas que eu via, assim, as pessoas vindo trazer as suas ofertas. Sim. E a gente fez muitos trabalhos e eu via a igreja realmente trabalhando, sabe, junta. Aquilo deixava o meu coração muito aquecido e eu tenho certeza que a gente, assim, viveu o milagre de Deus, assim, sim, né, para construir este lugar, esse templo que hoje a gente pode estar, né, bem confortável. É bem diferente da outra igreja e
Depois veio o Campus 2. Então, é como você disse, né? Deus ele trabalha por princípio, né? Ele tem um princípio. E você disse assim, que Deus abençoou aquela pessoa que estava acima de mim para me abençoar, né? Então, a mesma coisa eu vejo na igreja, isso é muito comum, né? Deus abençoou os irmãos, para os irmãos abençoar a obra, né? E foi assim que aconteceu. Então, os irmãos prosperaram muito, né? Deus foi abençoando os irmãos e eles, então, abençoaram o reino, né? A igreja. E esse é o princípio pelo qual Deus trabalha, né? Quando a gente recebe algo de Deus, a gente tem que procurar saber qual é o propósito daquilo, né? Para a gente não reter a bênção, porque a partir do momento que a gente retém a bênção, o azeite cessa, né? A bênção cessa. Então a gente recebe a bênção para abençoar, para a gente continuar recebendo a bênção de Deus, e aquilo vai se multiplicando, né? E esse é o propósito de Deus. Então, os irmãos vinham trazer oferta, eram abençoados aqui, né? É um momento que presume-se assim que a igreja fica mais avivada, a igreja é mais abençoada, é mais unida, né? A igreja vive um momento muito maravilhoso quando ela está nesses desafios, nos né? propósitos, né? Exatamente. E eu acho que realmente a gente é uma igreja que tem que viver de propósito, Sim, né? sim. Na verdade, a gente não, todas as igrejas devem Sim. viver em propósito. E o principal propósito é a unidade do corpo, né? Que a gente realmente possa trabalhar juntos para alcançar um objetivo, né? E é muito bonito fazer parte, porque a pessoa ela se sente pertencendo ao corpo Sim. de Cristo verdadeiramente, né? Eu nunca me esqueço do Senhor dando o testemunho, né, da família do irmão Valmir, com aquela cerâmica específica. Sim. Eu disse, meu Deus, eles têm essa coisa assim de, nossa, aquela cerâmica foi eu que dei, porque quebrou, né, uma Sim. cerâmica aqui. E, assim, eu lembro que realmente Deus, ele se manifesta, né, de uma forma, mas naquela época era, assim, muito visível, muito a gente forte, vendo a bênção. Porque, assim, foi uma bênção tão grande que, se eu não me engano, nós construímos esse prédio aqui em 8 meses, Foi. Né? E muito intenso, e nunca faltou dinheiro. E a gente ainda pagava o aluguel do lugar onde nós estávamos. Exatamente. Então, exatamente. Né? Nunca faltou dinheiro, inclusive na inauguração, nós tivemos aqui a presença do nosso coordenador, pastor Botelho, né? E nosso presidente, pastor Jonatas Câmara, né? E veio também a pastora Ana Lúcia. E eu me lembro de ter falado para ele aqui, né? Eu disse assim, olha, pastor, um prédio bonito como esse, num local muito bom. Nós não somente compramos, porque quando nós chegamos aqui era alugado, diga-se de passagem, né? Não somente compramos o imóvel, como construímos, né? E a boa notícia nós não devemos nenhum centavo, né? Então isso, claro, foi resposta de oração e os irmãos também abençoando o reino de Deus, né? Falando em oração, a gente tinha muitos moveres assim de vigília, Sim. movimentos assim de que a gente se colocava no propósito de não, hoje a gente vai jejuar, a gente vai orar Sim. pela reforma do templo. Sim. E realmente esses momentos assim que a igreja caminhando junta, né, se mantém aquecida, avivada pelo Espírito. E Exatamente. Era muito bonito. Você falou uma coisa importante, porque quando nós saímos daqui para a gente construir, né, tivemos que demolir aquela igreja menor, nós alugamos um local, né, que nós chamamos hoje de Campus 2, né? Sim. E realmente era alugado lá, não tínhamos essa despesa, fizemos um investimento lá na época de compra de equipamento, que foram aqueles ar-condicionado, e tinha, sim, né? Sim. E mesmo assim, Deus abençoou tanto que nunca faltou recurso aqui. E olha que nós procurávamos comprar material da melhor qualidade, né? E então, foi uma bênção. E olha só como é que Deus trabalha, né? Nós saímos daqui para congregar lá, passamos mais ou menos 8 meses, né? Sim. Quando nós retornamos para cá, a igreja continuou lá, né? E está até hoje, né? Ou seja, a porta lá não se fechou, porque lá é um motivo para outro podcast, né? Que é outro milagre, e Deus fez lá no Campus 2 também, né? Então, Deus multiplicou, não só abençoou aqui para a gente crescer, expandir,
né? Alargou o tempo, e multiplicou a tenda. E multiplicou a igreja. Então, hoje nós somos 2 igrejas que pertencemos aqui à área 187. Glória a Deus. E assim, né, olhando para toda a sua história, apesar de ter sido ordenado pastor agora, mas o senhor já exercia, né, essa função meio que de pastorear as pessoas praticamente desde a sua conversão, né? O senhor sente que esse é o seu chamado, se sente realizado nesse chamado? Olha, a experiência que eu tenho pessoal é que a minha conversão ela foi muito radical, né? E a minha transformação também. Então, eu sinto que Deus me marcou naquele dia, né? Porque assim, a minha juventude, de alguma forma, eu não tinha muito sossego para fazer e me divertir com as minhas coisas pessoais, né? Apesar de eu gostar muito de esporte, né? Até hoje eu gosto, mas eu não tinha muito tempo, né? Porque eu era muito incomodado assim para me estar evangelizando, para me estar pregando, ganhando almas, visitando pessoas, né? Uhum. Então eu não tinha muito sossego, né? Assim, nos finais de semana, eu ia querer descansar, dormir, mas vinha aquela cobrança no meu espírito, né? Olha, tem muitas almas para ganhar, tem que pregar o evangelho, essa geração está passando, né? Tem muito jovem que está se perdendo, você precisa levar minha mensagem. E aquilo, eu não tinha paz, uma certa paz, né? Sossego, e eu tinha que sair. E quantas vezes eu saí de manhã mesmo, de dia, de noite, visitando hospitais, visitando asilo, né? Sozinho muitas vezes. Às vezes eu ia com alguém, às vezes eu ia só, né? Mas o que era interessante é que ao ir, Deus realizava milagres, né? Pregava com autoridade, orava pelos enfermos, né? Eu vi Deus curar uma senhora de câncer lá naquele antigo hospital beneficente português aqui em Manaus, né? Uhum. Eu vi Deus criar uma criança na casa de uma senhora aqui, num dos bairros aqui de Manaus, né? E então eu via os milagres acontecer. Uma vez eu me deparei na rua com uma pessoa endemoniada, né? Possessa, e veio na minha direção assim, e eu vi o poder de Deus se manifestar ali, né? E eu, ao ponto de orar e aquela pessoa ser liberta, né? E ganha para Jesus. Então, aquilo que a gente lê na Bíblia e que a gente prega na igreja, na maioria das vezes só acontece quando você vai lá fora, lá no mundo, né? Por isso que é importante a gente sair das 4 paredes. Sim. Porque você vai ver a necessidade das pessoas lá fora, lá onde os pecadores estão, né? Que precisam do evangelho, que precisam ouvir a palavra, que precisam de uma oração, né? E nem sempre elas vêm à igreja, né? Às vezes eu percebo que as pessoas, elas não vêm à igreja porque elas não querem, é porque elas estão presas, entende? Sim. O caminho da casa dela até uma igreja é um deserto, né? Elas até têm a boa intenção, mas elas não conseguem por causa de prisões espirituais. É nessa hora que o papel da igreja ir até elas que é importante, né? Porque o inimigo não te para, né? O inimigo ele não te impede de ir, porque se ele querer te impedir, o poder do Espírito Santo está na tua vida, ele não vai ficar na tua frente, né? Ele vai ter que abrir caminho mesmo e você vai. No poder de Deus, no nome de Jesus, e aí a palavra de Deus é levada, né? E é alcançada nos corações, né? É como a palavra de Deus diz que o propósito de Deus, a palavra dele, ela alcança o propósito, o objetivo para qual é designada, né? Verdade. Então é assim que as coisas acontecem no reino, né? Eu creio. Mas assim, o senhor se sente realizado como pastor? Pois é, olha... É tipo assim, é uma realização, não é assim um sonho realizado, é um sonho. O que eu sinto, eu já estou começando a sentir um nível de percentual quase assim de um dever cumprido, de uma missão, né? Porque eu estou há 35 anos, né? Pra você ter uma ideia, é muito tempo, né? Envolvido com o reino de Deus, né? Sim. Desde a minha conversão, como eu disse,
depois de 8 meses, já me envolvi no reino. Então eu tenho toda uma história de vida, né? São 35 anos envolvido com o reino de Deus, seja evangelizando, seja pregando, seja orando, seja visitando, seja dirigindo igreja, seja ajudando o pastor, né? Em qualquer área, funções, dentro da igreja também já exerci, né? E hoje eu continuo ainda exercendo, né? Então, assim, eu já me sinto um pouco... Acabando a carreira. É realizado. Eu acho que ainda tem muita coisa, porque é até bom que se diga aqui, né, para quem quer ouvir, eu tive aí uma crise, né, uns problemas de uma crise de ansiedade, e achei que já era um pretexto até para me usar, para me parar, né? Tchau. E como eu sei que muita gente da própria igreja e de pessoas que às vezes estão desistindo do ministério, eu gostaria de falar o que eu vou falar agora, né? E eu vou até... eu acho que é uma confissão, né? O que eu vou dizer agora. É tipo assim, né? Eu, desde muito cedo, trabalhei na minha vida e eu tinha um sonho, de quando chegasse na idade adulta, pudesse usufruir do meu trabalho, né? E então hoje, a glória de Deus, eu me sinto uma pessoa bem-sucedida e realizada economicamente. Então, eu gostaria muito de usufruir disso na minha vida, né? Em poder viajar, em poder passar meses até fora, né? de Manaus, e conhecer até o exterior, né? Quem sabe fazer uma viagem para o exterior. Um cruzeiro. Um cruzeiro, mas assim, sem aquele compromisso de voltar, né? E quando desce, voltar. Conhecer coisas novas, né? Eu tenho esse sonho, né? É uma vontade que eu tenho. Mas como você está envolvido com o trabalho da igreja, você pode se ausentar, mas não muito tempo, né? Assim, de mais de semanas, por exemplo, né? Então, quando aconteceu a crise da minha ansiedade, eu achei assim, bom, agora eu vou usar o pretexto, né, da minha crise e vou entregar a igreja, né? Eu vou ter uma justificativa, né, plausível para mim sair e fazer o que eu quero. Enfim, e eu já comecei a trabalhar isso, né? Conversando com alguns irmãos, alguns pastores, conversei até com a minha família, né? Que realmente eu não estava em condições de estar na frente de igreja. Né? Como que cuida de alguém, né? Exatamente. Mas aí eu comecei a trabalhar isso na minha vida e Deus falou com o meu coração, né? E o que Deus falou foi isso, ainda não era o momento. E eu poderia ter batido o pé, né? Não, já é assim. E são 35 anos, né? Eu tenho mais ou menos uns 5 anos da minha conversão, né? Até assumir a primeira congregação. Aí eu tenho 15 anos como dirigente, né? E vou fazer esse ano 15 anos no Ministério Pastoral. Então, somando tudo, dá 35. E mais um ano ali de conversão, são 36 anos de fé, né? Então, o que acontece? Mas aí eu temi, né? Bateu um temor no meu coração, assim, de Deus fazer eu sentir que ainda não era o momento, ainda não era a hora, né? E eu, então, sentou a poeira, né? E eu vou tentar administrar isso na minha vida daqui para frente, né? Eu vou me programar minhas férias melhor, sim, né? E assim que eu puder, eu vou tirar uma semana para me descansar com a família e poder viajar, mas retorno logo, né? Porque assim, o meu trabalho, como eu disse, não é só a igreja, né? Sim. Tem as minhas empresas, tem a minha família e tem a igreja. E então eu cuido de muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas eu procuro dar o meu melhor sempre aqui, porque eu sei, como você disse no início, que Deus, Ele cuida da gente, Ele nos abençoa para a gente poder descansar e fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, né? É verdade. Uma palavra assim que tem ecoado bastante no meu coração, né? É que lá em Filipenses, né, eu tenho lido, assim, eu tenho ficado bastante tempo nesse livro, que diz assim, que Deus, ele nos capacita
ele nos dá, né, tanto o querer e o efetuar para fazer a sua vontade, né? Quer dizer que ele nos capacita exatamente para fazer aquilo que ele quer. E essa é uma palavra que tem mexido bastante assim comigo, no sentido de que se Deus está me apontando numa direção e eu acho que eu não sou capacitada, né, que eu não posso fazer, que talvez não seja o momento de seguir por ali, eu estou indo contra a vontade de Deus, né? Se Ele está me capacitando para fazer uma coisa, é porque Ele quer que eu siga para fazer a vontade dEle. E, assim, isso... Eu vejo muito, assim, isso Deus trabalhando, assim, na sua vida. Eu vejo que Deus, Ele realmente foi lhe capacitando. Eu, assim, ouvindo o seu testemunho hoje, né? Eu vejo que o Senhor foi alcançando. Ele lhe capacitava no nível, o Senhor alcançava aquele nível, Ele lhe capacitava para o próximo. E era vivendo de fé em fé. E isso é um exemplo também, né? Mas aí, além desse momento, né? Que agora a gente já ouviu a sua confissão... Mas existiam momentos antes, talvez na sua juventude, que o Senhor quis abandonar a fé, quis dizer, isso aqui não é para mim? Bom, de seguir a Cristo nunca, né? Como eu disse, eu... Foi bem radical e sim, não volta sim, atrás. sim, porque isso aí não tem volta, né? Sim. Você é marcado pela presença. Tem até aquele louvor que diz que quem já pisou, viveu, né? pisou no Santo dos Santos, né? Em outro lugar não consegue viver. E isso é muito real na minha vida, né? Uhum. Eu nunca nem cogitei na minha vida um dia desistir da minha fé, né? E eu posso ter dito assim, como eu disse no início do meu ministério, né? Quando eu era dirigente e quando eu decidi que eu ia parar, né, de estar em frente de igreja, de obra, né? Eu ia cuidar mais da minha empresa, dos meus negócios, né? Da minha família, foi quando veio o chamado definitivo para o ministério. Ou seja, Deus me jogou mais profundamente lá dentro daquilo que Ele queria, né? Você não querer estar à frente, eu vou te botar mais à frente. Exatamente, uma responsabilidade, né? Mas assim, a minha trajetória de vida, ela foi acontecendo dessa forma que você falou, né? Naturalmente, não foi nada projetado, eu quero chegar ali, não. As coisas foram acontecendo, eu ficava sempre na dependência de Deus. Isso eu nunca abri mão, né? Sim. De ficar sempre na dependência dele. E assim, uma das coisas que eu aprendi na nossa vida é que Deus, Ele dá meios de sobrevivência para todos, né? Então, a pessoa, ela tem uma aptidão para alguma coisa, né? Na vida, ela quer aquilo, e daquilo ela vai fazer a sobrevivência dela, né? Então, na minha vida foi assim. Como eu disse para ti no início, eu trabalhei para ser industriário, né? Trabalhar numa área industrial, mas a minha aptidão foi para o comércio. Talvez pela essa minha desenvoltura, né? de comercial. Isso daí ajudou muito na minha pregação, no meu desenvolvimento com raciocínio, com argumento, de palavra, né? De vida. Do convencimento. De convencimento, né? E Deus foi me dando essa habilidade de lidar com isso, né? E até hoje eu continuo sendo um vendedor e eu vendo tudo aquilo que eu empreendo, né? Que eu quero, né? Não me acho mais agora que por ser um empresário, eu acho que não, eu continuo sendo vendendo tudo que nós temos na vida, a gente vende para alguém, né? E esse é e a gente vende a ideia do reino de Deus também, né? Exatamente. É verdade. A gente só dá a ideia do reino, né? Que é recebido de graça. E de graça a gente tem que passar adiante, né? E assim, né? Óbvio que isso não foi tudo, gente. Essa é uma conversa que a gente pode ir lembrando de outras coisas. Muito. A gente resumiu bastante esse testemunho. Mas eu acho que assim, as pessoas já podem ser bastante edificadas com o seu testemunho, aumentando a fé, porque Deus, Ele realiza os sonhos, Ele realiza aquilo que a gente nem sonhava, na verdade, mas que Ele resolve dar pra gente, porque a graça dEle é abundante, né? E, assim, vamos, assim, para a última parte. Uhum. O senhor tem uma mensagem que o senhor quer deixar? Olha, eu queria, na verdade, acrescentar, porque hoje se fala muito na igreja a respeito da bênção de Deus, né? E alguns até disseram, olha,
levanta a mão para receber, hoje tu vai ser abençoado, porque Deus vai te visitar. Então as pessoas recebem muito essas palavras, eu acho até interessante. Mas o que nós precisamos ensinar ou aprender é como ser abençoado. Sim. As pessoas hoje elas querem saber o como, né? Então, como eu sempre digo, Deus não está lá no céu e chama Gabriel e diz: Gabriel, vai lá na terra pegar o número da conta das pessoas, né? E as contas bancárias das pessoas, né? Assim, faz o Pix. E depois faz um Pix para abençoar todo mundo. Não, não é assim, né? E as pessoas elas têm que passar por um processo, né? Um processo para que elas alcancem aquilo que Deus quer dar, quer entregar. E eu sempre cito aqui nas minhas pregações aquela palavra que eu ouvi do Fred Arraes. E se ele ouvir um dia esse podcast, ele... Você foi citado. Pois é, foi citado. Ele disse assim que as bênçãos de Deus estão sempre prontas. Nós aí não estamos, às vezes, preparados para receber, né? E é exatamente isso, assim que eu creio também, né? E então, assim, e outra coisa, Deus, Ele quer nos abençoar, mas ele tem responsabilidade, Ele quer nos abençoar com responsabilidade. Porque tem pessoas que, às vezes, não está apta para receber aquela bênção, ela pode se perder, né? Ela pode se perder com a própria bênção, né? Porque, veja bem, tem pessoas que estão na igreja, que elas estão servindo a Deus ali, e às vezes ela está até desempregada. Aí ela está na igreja, ela está na oração, ela está em todos os cultos, né? Ela está ali, tu olha como se ela estivesse vivendo uma comunhão com Deus e tal. O que acontece? Às vezes ela recebe uma bênção, ela recebe um emprego. O que acontece com essa pessoa? Aí ela abandona a igreja, abandona a fé, né? Por quê? Porque ela começou a receber dinheiro, ela começou a ter outras prioridades. Então, a própria bênção que hipoteticamente ela recebeu, tirou ela da presença. Então, isso aí é uma imaturidade, né? Uma falta de coerência tão grande. E a bênção estagna naquela pessoa, né? E a outra coisa também, que Deus nos dá habilidade, como eu te disse, dons, talentos, para nos abençoar. Né? E através daqueles dons, daqueles talentos, que você vai se desenvolvendo e as coisas vão acontecendo na tua vida, né? Então a bênção, como diz, né, o dinheiro não cai do céu, de fato ele nunca caiu, mas Deus nos abençoa nos capacitando, como você disse, nos dando talento, nos dando habilidade para aquilo que tu faz, você ser o melhor, você fazer com qualidade, né? E as pessoas verem isso, né? Por quê? Como eu sempre digo aqui, começando do pedreiro, o melhor eletricista, né? o melhor encanador, o melhor engenheiro, o melhor advogado, sempre quem se destaca na sua profissão, ele nunca está desempregado. É verdade. Né? Ele nunca fica sem oportunidade, porque as pessoas elas estão buscando isso e não acham. Né? Então, quando as pessoas começam a trabalhar e fazer meia boca, fazer mal feito, né? Fazer de uma forma e de uma qualidade péssima, a pessoa só faz uma vez e a porta vai se fechando, né? Mas se a pessoa faz com qualidade aquilo que ela tem como profissão, ela tem uma agenda. As pessoas ligam para ela: olha, essa semana não dá, nesse mês não dá, já está tudo fechado a minha agenda, eu já tenho um compromisso, se você quiser só para o mês, né? Então nunca falta oportunidade para essas pessoas. Por quê? Porque elas trabalham e aquilo que fazem com qualidade, né? Então é assim que Deus abençoa as pessoas, né? É o meu ponto de vista e é assim que tem funcionado na minha vida. É verdade. A palavra de Deus, né, diz que... E a palavra de Deus, ela é eterna, né? Então o princípio não muda. Deus, ele falou para Adão, né, que era do suor do rosto dele que ele comeria. Isso. Então Deus, ele nos abençoa do nosso trabalho, né? Mas ele também adiciona de que ele trabalha em nosso favor, né? De que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo isso é bênção na nossa vida, né? Tudo isso é para nós que servimos a Cristo, para nós que servimos
esse Deus que tem tanto para nos dar, né? E que ele vem capacitando a gente em níveis também, né? A partir de acordo com a nossa fé, com a nossa maturidade, com o quanto a gente confia, o quanto a gente depende dele também. Sim. E ele vai derramando cada vez mais bênçãos na nossa vida. E detalhe, gente, isso que o pastor estava falando também foi parte da palavra da ceia. Se você tem como assistir lá no canal da igreja do YouTube, essa palavra foi uma bênção. E que justamente nós temos habilidades diferentes, nós somos capacitados de forma diferente para que nós possamos ser abençoados e para que nós possamos abençoar o corpo da igreja, porque nós precisamos uns dos outros, não é mesmo? Você falou uma palavra-chave e diz assim, que Deus, ele usa pessoas, e é verdade, né? Quando ele quer abençoar alguém, ele usa pessoas, né? As portas se abrem. Existem pessoas que Deus coloca na sua vida, assim como o inimigo coloca para o mal, né? Também existem pessoas que Deus coloca para o bem, que te leva para o caminho da luz, né? Para a prosperidade. E eu fico olhando na minha vida, veja bem o que aconteceu. Eu era um jovem do interior, né? Que morava na beira dos rios, dos lagos, o qual ele falou, né? E ele me trouxe e foi colocando pessoas na minha vida e me linkou com a Europa, né? Ou seja, eu trabalhava numa empresa multinacional cuja a matriz era na França. Agora, como é que tu pode imaginar na mente do indivíduo, né? Uma empresa lá na França, lá na Europa, Deus usar para abençoar um jovem lá do interior da beira do Igarapé. Aí é só milagre, aí é só Deus, né? E faz essas coisas e o que você disse realmente procede, tá bom? E que, assim, que a gente possa cada vez mais, né, confiar nesse Deus, Sim. né? Que a gente possa depender dele. Eu vejo, assim, que a palavra do seu testemunho é dependência. E agora, para a gente finalizar, sim, uma mensagem para o jovem que vai nos assistir, principalmente, né, porque é um trabalho da Rede de Jovens, mas pode ser para qualquer pessoa também. Sim. Que, assim, uma coisa que o senhor acha que vai ficar, assim, um conselho, pode ser qualquer coisa. Tá bom, a primeira mensagem que eu quero deixar aqui para quem está nos assistindo assista o outro podcast que vai ter. É isso aí, que galera. Lá eu vou contar o meu testemunho com mais detalhe financeiro, tá? Como foi que Deus, né, me fez prosperar de uma forma tão tremenda, né? E eu vou contar para vocês os detalhes, como aconteceram e vai ser uma bênção você assistir, tá bom? Nos demais, eu quero agradecer, né, vocês por me darem a honra de ter me convidado para esse primeiro trabalho, né, essa abertura desse projeto, de estar aqui contando um pouco da minha experiência e dizer que nós somos apaixonados por Jesus, né? Aliás, esse é o tema da nossa rede de jovens, né? É isso. Apaixonado por Jesus. Vale a pena amar esse Deus, entregar a Ele o coração, a vida e não ter medo, né? Porque eu ainda vejo hoje, Sarena, que mesmo cristão ainda tem muita gente que tem medo de entregar tudo, né, para Deus. É verdade. Vai entregando parcelado, né? Vai entregando parcelado. Não tenha medo. Deus, ele é um ser supremo que cuida de nós nos mínimos detalhes, né? Glória a Deus. Então, essa mensagem eu quero deixar aqui. Amém. Bom, Deus abençoe todos. Então é isso, gente. Muito obrigada, pastor, por estar Amém. aqui. Quero agradecer à Rede de Jovens, que trabalha com muita excelência em tudo que se propõe a fazer, né? Os líderes aqui estão de parabéns. E muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Se inscreva no nosso canal, participe, fique atento, porque nós iremos lançar, acho que são 2 episódios por mês. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Ah, tá. Agora a gente dá uma quebra. Edita. E se você se sentiu abençoado por esse testemunho, né? Se você se sentiu tocado e acha que isso pode abençoar e tocar a vida de outras pessoas, compartilhe esse vídeo, né? Eu sei que talvez seja um pouco longo, mas que as pessoas, elas também irão se sentir abençoadas, irão ser edificadas ainda mais por esse conteúdo. Então, compartilhe
E é isso, né? Que nós possamos viver cada dia mais apaixonados por Jesus. Amém. Uhul! Agora Yes. tem que